Eu tô vendo tanta bosta na internet por parte da esquerda que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para para falar um pouco sobre todas essas contradições que estão acontecendo aí no campo da esquerda. Estamos em 2026, é ano de eleição, e eu estou muito preocupado com esse dogmatismo que está se entranhando aí nos setores da esquerda. Então eu vou fazer aqui uma análise. Primeiramente, já vou falando que eu não sou acadêmico, não sou especialista em nada, mas eu gosto muito de lógica, gosto muito de coerência, gosto muito de argumentação, e pedir aqui a ajuda da ferramenta Gemini para tentar aí desenvolver um raciocínio lógico para desarmar tanto a esquerda liberal quanto os chamados web comunistas, né? Ou esquerda dogmática, ou esquerda idealista, como vocês acharem melhor. Eu percebi que tanto a esquerda web comunista quanto a esquerda liberal, eles têm algumas coisas em comum, né? Os dois estão embebidos, intoxicados com idealismo. Um idealismo que parte de fontes diferentes, né? A esquerda liberal, ela é influenciada pela cultura norte-americana, né? Que inundou aqui o Brasil com o identitarismo, e são coisas que acabam cegando esse pessoal da esquerda, né? Principalmente essa esquerda classe média que toma toma de conta dessas pautas antirracistas, dessas pautas LGBT, distorce tudo, começa a lacrar. Eu uso muito essa questão de lacração como uma forma de banalizar o preconceito. Não sabem identificar exatamente o que é o preconceito, daqui a pouco estão chamando tudo de racismo, tudo é homofóbico, e isso aí distorce muito a luta. Isso é só o começo, né? Tem outras questões mais complexas que atacam o governo atual também. Mas falando dos webcomunistas agora, quem já está por dentro já sabe que eles também estão intoxicados por uma idealização da ideologia de extrema esquerda, né? Que acaba fazendo com que eles ignorem a materialidade, a realidade, ignorem o que é política, ignorem como a política funciona, a política institucional funciona, porque a partir do momento que eles se alienam nessa idealização, eles ignoram completamente a estrutura política do sistema ao qual nós estamos agora, entendeu? E isso é muito negativo para a política. É como se eles estivessem numa outra realidade, eles não estão enxergando a materialidade, a realidade atual. E aí acabam fazendo várias análises que não têm muito sentido. Eles atacam o governo Lula por questões que não fazem muito sentido. Eles ignoram as conquistas do governo, eles ignoram toda a complexidade que é você governar um país sendo uma pessoa de esquerda e sendo obrigado a seguir as regras do jogo. Então eu pedi ajuda aqui para o Gemini, justamente porque eu não sou nenhum especialista em nada, porém eu vi um comportamento incoerente desse pessoal e eu fiz aqui um teste, eu gostaria de compartilhar com vocês para fazer a gente pensar, tá bom? Então, ele colocou aqui o título Materialidade versus Ideologia, uma distinção crucial. Eu comecei perguntando aqui para ele, é errado misturar e confundir ideologia com materialidade? E aí ele falou aqui, essa é uma excelente pergunta, que toca no cerne da filosofia política e da sociologia. Para ser direto, sim, do ponto de vista analítico, é um erro. Mas é um erro extremamente comum, porque a nossa sociedade é construída justamente para que essa distinção seja difícil de perceber. Confundir os dois geralmente leva a conclusões equivocadas sobre como o mundo funciona e porque as coisas são como são. O que é materialidade aí, o webcomunista? A materialidade refere-se à realidade física, econômica e concreta da vida. É a base sobre a qual a sociedade se sustenta. Recursos, quem possui a terra, as fábricas, a tecnologia e o capital.
Sobrevivência, como as pessoas comem, onde moram e como trabalham. Relações de produção, se você trabalha para alguém ou se alguém trabalha para você. Exemplo material, se o preço do aluguel sobe e o seu salário não, isso é um fato material. Sua barriga roncando é uma realidade material. Então, falando aqui de realidade material, por que que às vezes o Lula ele não faz o que o web comunista quer? É porque ele não quer? Porque o Lula é malvado? Ele sempre foi um malvadão? Ou ele se tornou um malvadão? Ele se tornou um cara de direita? Ele é o Satanás em forma de pessoa? Não, ele não faz porque não é possível. A materialidade não está dada para que não existem condições materiais para que ele faça aquilo. E alguns são desonestos, mas outros não têm muita noção. Falam do Petro, falam da Colômbia. Gente, a Colômbia é um outro país. É uma outra coisa, você não pode comparar. Você tem que enxergar a realidade material de onde você vive e não de outro país. Se as condições não estão dadas, não há o que fazer. Nós temos que procurar as melhores soluções possíveis. E isso é tão básico, eu fico chocado porque isso é tão básico de se entender, que a gente aprende isso vivendo. Ah, eu não tenho tanto dinheiro aqui para comprar tudo, para comprar o arroz, o feijão, a carne. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar o mais importante, eu vou comprar o que me enche mais, eu vou comprar um ovo e vou comprar um arroz. Eu vou fazer o que é possível. Então, são questões básicas que os webcomunistas eles não conseguem entender. Eles estão muitas vezes intoxicados de ideologia que eles não conseguem entender essas coisas básicas. E o que me deixa mais chateado é que boa parte dessa galera é um pessoal de classe média para cima e eles não têm muita noção. Depois eu vou falar disso mais para frente, né? Tem mais coisa embaixo, que é a continuação. Eles não têm muita noção do que é o Brasil, de todas as conquistas que o Lula fez. São pessoas que não têm noção da pobreza do Brasil, de como que era e como que está hoje. Então, é isso que me deixa muito chocado. Tanto é que eu tive que vir aqui gravar esse vídeo, sendo que eu não sou youtuber, não sou nada. Aí ele fala o que é ideologia. A ideologia é o conjunto de ideias, valores, crenças e narrativas que usamos para interpretar essa realidade material. Ela funciona como óculos ou um filtro. Justificação. Por que uns têm muito e outros têm pouco? Cultura, religião, leis, mídia, educação e senso comum, função. Frequentemente, a ideologia serve para normalizar a realidade material, fazendo com que algo histórico ou construído pareça natural. Exemplo ideológico. A ideia de que quem trabalha duro sempre enriquece. É uma narrativa ideológica que tenta explicar ou justificar a desigualdade material. Então, vocês precisam entender que a ideologia, ela não é um manual de instruções, ela é uma inspiração. A partir da ideologia, você vai analisar a materialidade e vai chegar às conclusões de como se deve agir. Por que confundir os dois é um problema? Quando misturamos esses conceitos, caímos em algumas armadilhas perigosas. O idealismo. Achar que as ideias mudam o mundo sozinhas. Achar que basta mudar o pensamento das pessoas para resolver problemas concretos. Exemplo, achar que a fome vai acabar apenas se as pessoas forem mais generosas, sem mudar a forma como a comida é produzida e distribuída. Muita gente pensa assim, né? B, a naturalização da desigualdade. Aí eu não vou me alongar muito aqui. Inversão da causalidade. Ignorar que as condições materiais moldam o que as pessoas pensam. É muito difícil convencer alguém que passa fome e acreditar em paz e harmonia se a realidade material dela é a violência e privação. É de violência e privação. É o que acontece muito aí com o pessoal mais pobre, né? Muitas vezes atacado pela classe média. É isso que eu falo, entendeu? Tanto a classe média de esquerda também deturpa muitas coisas, sabe? Resumo da relação. Conceito. Materialidade, ideologia, foco. O que existe e como sobrevivemos, materialidade, ideologia. Como pensamos e justificamos o que existe. Pergunta principal. Quem tem o quê? Como produzimos? Ideologia. O que isso significa? É justo? Dica de ouro aqui. Sempre que alguém te apresentar um problema social, pergunte se é um limite físico, tá? Aí ele dá um fechamento aqui. Aí eu fiz uma pergunta aqui meio áspera, né?
Quando o infeliz de esquerda resume atitudes políticas complexas e limitadas de um presidente progressista a neoliberalismo, ele está colocando a ideologia à frente da análise material? Aí ele responde aqui, toca na ferida do debate político e atual e tecnicamente a resposta é sim. Quando alguém reduz decisões complexas a um rótulo único, como o neoliberalismo, coisa que os webcomunistas estão fazendo aí a rodo, sem fazer o mínimo de análise, né? Algo que é uma ação essencial para alguém que quer ser militante de esquerda, ter o mínimo de coerência lógica, ter o mínimo de honestidade para você fazer uma análise antes de emitir uma opinião, sem considerar que as pressões reais, você está presenciando a ideologia tentando ditar a realidade, em vez da realidade informando a análise. Para entender por que isso acontece, vamos analisar aqui a materialidade. A materialidade de um governo. Um presidente progressista, Lula, não governa no vácuo, ele opera dentro de uma estrutura material que impõe limites severos. Aqui ele vai explicar como que funciona, ele vai explicar basicamente as regras do jogo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos numa democracia burguesa. Então, se o cara foi eleito nessa democracia burguesa, ele tem que seguir as regras do jogo. E muitos falam para o Lula tensionar, o Lula arriscar. Mas, gente, se ele, como é que ele vai arriscar se ele não se sente seguro para isso? Porque se ele for arriscar e ele não se sente seguro, ele não sente que ele tem o poder, o capital político necessário para poder arriscar e não acontecer algo totalmente negativo para ele depois, ele não sofrer as consequências se caso ele falha naquilo que ele tentar, o que pode acontecer? Quais forças podem se virar contra ele? Então são muitas questões complexas demais para a gente ficar aqui pensando por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo. Nós temos que analisar a situação para tentar entender por que ele está agindo daquela forma, entendeu? E aí coloca aqui, correlação de forças no legislativo, se o Congresso é majoritariamente conservador. Ah, isso aí, gente, isso aqui é coisa simples, tá? Se o Congresso é majoritariamente conservador ou fisiológico, a materialidade obriga concessões. Sem votos não há lei, sem lei não há orçamento. Isso é o básico da política, entendeu? Eu fico muito chateado porque eu sou um bosta, eu não sou Zé Ninguém. E tem muita gente aí muito qualificada que ignora essas questões e faz análises esdrúxulas. Aqui, restrições orçamentárias, a dívida pública, a arrecadação e as regras fiscais são dados concretos. Ignorá-los pode gerar inflação ou colapso de investimentos, que é uma catástrofe material para a população pobre. Poder econômico, aí, gente, isso aqui é básico. Eu não sei, eu fico muito sem energia de ter que ser obrigado a... um Zé Ninguém como eu ser obrigado a vir fazer esse vídeo aqui. Enfim. 2. O erro da ideologia pura. Quando o crítico que você mencionou usa o termo neoliberal como um xingamento genérico, ele ignora esses fatores. O erro analítico aqui é o seguinte: idealismo voluntarista. A crença de que o presidente não faz porque não quer ou porque se vendeu. Isso ignora que a política é a arte do possível dentro das condições materiais. A abstração, o rótulo neoliberal. É foda, velho. Aí a tensão entre o desejo e o possível, que é o que eu já acabei de falar. Quando a crítica faz sentido? Tá? Quando havia espaço de manobra, o presidente escolheu a opção mais conservadora, não tem problema nenhum. Os governos tiveram vários erros, isso é inegável. Mas você tem que criticar de forma honesta, cara, sem mentir. Aí da conclusão, rotular de forma simplista é colocar a narrativa acima da circunstância que é a materialidade, tá? Aí uma coisa final aqui, mais uma última, antes de encerrar, né? Eu já vou encerrar isso aqui. Uma última reflexão. Em meio a contradições espúrias como essa, ideologia dogmática, a fúria da internet, jovens alienados à esquerda buscando nada além de estética revolucionária, influências de esquerda incentivando cada vez mais essas coisas, por ego, dogmatismo e lucro, para ter mídia, enquanto ignora a materialidade vigente. Calcule e pesquise a quantidade dessa população. Aí eu só fiz aqui só para mais uma questão aqui, só para eu ter noção disso, entendeu? Para ver realmente o impacto, que eu já sabia que era baixo, mas eu queria uns números, uma dedução mais precisa.
Aí aqui ele fala, analisar esse fenômeno exige separar o barulho digital da massa de manobra. O que você descreve, frequentemente chamado de estetização da política, ou esquerda de estilo de vida, onde o símbolo, a boina, a estética soviética, o jargão difícil substitui a ação material. Sindicato, associação, gestão de recursos. Abaixo apresenta um cálculo aproximado e uma análise técnica de relevância desse grupo, tá? Não existe um censo. Aí é que ele está falando que eu pedi, né? A dedução aí da quantidade, militância de teclado. Aí ele faz aqui o cálculo. Nível de relevância, raramente ultrapassa 1% a 2%. Impacto na materialidade, nulo. Ciclo influencer. Tá. Como resolver ou tratar esses problemas aqui, aí só voltando aqui, essa parte daqui do nulo que ele fala, né? Aí vocês mesmos ficam argumentando, não, mas nós não temos poder, por que vocês ficam criticando a gente? Então, se vocês não têm poder, por que vocês ficam fazendo militância, então, se vocês não têm poder? Então, vai fazer outra coisa. A questão aqui é que eu tô tentando fazer vocês refletirem um pouco. Não precisa concordar com o PT, só precisa ser honesto, cara. Só precisa ser honesto, só precisa aprender a analisar a materialidade. Aprender como funcionam as coisas. Eu sou comunista, mas eu não sou idealista nesse nível. Eu acredito que não tem como você ser esquerda radical, extrema esquerda, ou exercer o seu papel de comunista num país como o Brasil, numa realidade atual em que não existe força nenhuma de esquerda nesse nível. É completamente sem noção você querer atuar dessa forma se não existe forças para isso. Tem que ter pelo menos um mínimo de forças. É algo totalmente irreal. E aí eu vejo essas campanhas dessa unidade popular aí, dessa mulher aí fazendo campanha falando que vai aumentar o salário mínimo a quase 4 mil reais, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Um monte de merda que não faz sentido nenhum, que é fora da realidade. É só para servir de propaganda esdrúxula para... É basicamente isso. Olha a bobagem que eu tô falando aqui, quero que você veja que eu existo, entendeu? Mas isso o Zé Maria lá do PSTU fazia, sei lá, 20 anos atrás. O Rui Pimenta lá do PCO também já fez muito isso. E adiantou de quê, gente? Vocês precisam ser mais honestos, vocês precisam aprender a construir uma base mais orgânica, entendeu? É muito triste isso. É muito triste esse sensacionalismo, esse... Nossa senhora, sei lá. Eu não posso ser ofensivo, tá? Mas às vezes é difícil segurar. Aí aqui 3. E tudo isso que eu tô falando é tudo tão óbvio para mim, é tudo tão simples para mim de raciocinar. E aí eu fico chocado quando as pessoas não têm essas conclusões lógicas e simples. Tá, aqui 3. O ciclo influencer, ego e lucro. Outra coisa muito problemática. O mecanismo que você citou funciona como uma economia da atenção. Dogmatismo como produto. Criar uma verdade absoluta gera uma comunidade fiel. Tribalismo, que é o que os webcomunistas, os influencers fazem. Estética como marketing. Símbolos revolucionários vendem cursos, camisetas e visualizações. Abstração da realidade. É mais lucrativo falar de uma revolução hipotética do que discutir a complexidade técnica de uma reforma tributária no Congresso Real, pois a realidade é chata e não gera cliques. Eu sei que política é chato, eu também acho política chato. Mas se você quer ser um militante, você tem que aturar esse tipo de coisa, cara. Qual que é a ideia dos influencers webcomunistas? É basicamente o que está escrito aqui. Eles criam uma tribo, um grupo. Os jovens têm necessidade de pertencimento, de fazer parte de algum grupo, para poder socializar, para poder desenvolver amizades e afins. Se vem ali o grupo de esquerda, um pessoal mais descolado, uma necessidade ali de formar um grupo, ele vai lá e entra naquele grupo. Aí ele começa a ser bombardeado por
uma idealização de revolução, que é uma coisa que cria paixão em todo mundo fica apaixonado quando vê um discurso revolucionário desses, quando vê a boina vermelha, quando vê a foice e o martelo. E esse pessoal aliena essa gente. E o pior de tudo é que eles são professores, são caras formados, gente. São caras formados que entendem o que eles estão fazendo, eles estão alienando os jovens. Eles não conseguem ser honestos. Se eles fossem militantes honestos de verdade, eles explicariam para os jovens como que funciona a materialidade, como que funciona a política. A importância de você aqui, ó, de você entender a complexidade técnica de uma reforma tributária no Congresso Nacional, de você acompanhar a política fisiológica, porque sim, é importante fazer isso. Para você entender como que funciona aquela porcaria lá. Para você analisar, para você traçar os próximos passos. Não adianta nada ficar só gritando na internet revolução, revolução, revolução. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas esses influencers web comunistas, eles não estão nem aí para isso. A única conclusão a que eu chego aqui é que eles só querem lucro. Tem um cara aí que ele fica fazendo sorteio, acho que é sorteio de livro, sei lá, ele tem cargo público, ele deve ganhar muitos milhares de reais por mês. E aí ele fica fazendo sorteio de livro lá, não sei o que, acho que eu doei 10 mil reais em livros, sei lá. Pô, você não precisa desse dinheiro, meu velho. Você não precisa desse dinheiro, entendeu? Então é muito cansativo falar sobre isso, tá, gente? São coisas que me deixam muito chateado. E aí depois vocês se perguntam por que não existe esquerda no Brasil. Esses jovens alienados aí que vocês estão criando, daqui a pouco eles se desiludem com isso, eles crescem, eles entendem no que eles estavam metidos, o quanto eles estavam alienados, e eles vão embora. Ou eles saem da política ou eles vão para a direita. Então essa estética comunista que esse pessoal está criando, ignorando totalmente os preceitos básicos de política, está gerando um problema grande aqui para a esquerda. A esquerda já não é nada nesse país. Vai ficar menor ainda. E aí ele tenta dar uma solução aqui, né? Como resolver ou trabalhar esses problemas? Tratar a alienação estética exige trazer o debate para o chão de fábrica ou do escritório. É que é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Estou tendo a pretensão de fazer alguma coisa aqui, apesar de eu não ser nada. Porque os caras que deveriam fazer não fazem. Educação em Realpolitik, incentivar o estudo de administração pública e economia básica, entender como o orçamento municipal funciona, destrói o dogmatismo em minutos. Você não tem só aquele a porra lá do que Lenin escreveu. É claro que é importante você ler isso para sua formação, mas você também tem que ver como que funciona a realidade, caralho. Aqui, ó. Como entender o orçamento como um orçamento municipal, não estou nem falando do federal, do municipal, que é uma coisa mais simples, funciona e destrói o dogmatismo em minutos. Por quê? Porque você vai ver a realidade ali. É lógica. É como o mundo funciona. Territorialização. Menos tempo no Twitter, nas redes sociais, mais tempo em conselhos municipais, associações de moradores ou coletivos de base, materialidade do esgoto, do transporte, do preço do arroz educa mais que 1000 threads. Quantos desses militantes aí, desses minions que ficam xingando o governo, fizeram isso aqui? Procuraram saber como que funcionam essas coisas aqui na cidade. Não precisa ser na cidade, no bairro. Como que se administra um bairro, uma subprefeitura? Eles sabem alguma coisa sobre isso? Eles procuram saber? Os influencers webcomunistas incentivam isso? Puta merda, vai descarregar. Descarregar o note aqui. Tá, vou finalizar então. Crítica à influenciarização. Tratar influencers como que eles são. Comunicadores, empresários e não teóricos infalíveis. Separar o entretenimento político da estratégia política. Gente, esses influencers webcomunistas, eles são entretedores, como ele falou aqui, entretenimento político. Vocês têm que aprender a entender isso, a diferenciar isso.
tem que tentar enxergar a desonestidade desse povo. Eles alimentam uma coisa como se não fosse. Eles agem como militantes coerentes, mas eles são outra coisa. Aquilo ali é lucro para eles. O pessoal precisa entender isso. Foco no resultado. Questionar. Essa frase lacradora mudou a vida de quem? Se a resposta for ninguém, ela é apenas estética. Então, de que adianta ficar xingando no Twitter o governo? Vai botar comida na mesa do miserável lá? O Lula colocou. Entendeu? E aqui ele só finaliza, né? O problema não é ser de esquerda ou progressista, mas sim substituir a ferramenta de análise, o materialismo, pelo acessório de moda, ideologia dogmática. Que é o que esse pessoal tá fazendo aí. Tá ok? Aí ele dá uma sugestão de vídeo aqui. Não sei se eu fui muito claro, eu nunca fiz vídeo, é a primeira vez. Mas eu espero que tenha pelo menos feito vocês refletirem um pouco e tentarem aí buscar um pouco mais de honestidade, tanto no que vocês falam quanto no que vocês assistem. Tá ok? Eu espero que tenha feito vocês refletirem um pouco aí. É isso, tchau, tchau.